Nesse problema, o examinador nos fala a respeito da possibilidade de construir um tetraedro, uma pirâmide com faces triangulares, com, digamos, palitos de fósforo, todos de mesmo tamanho e com cores distintas, como arestas. E a pergunta do examinador é de quantas configurações distintas a gente pode fazer isso, levando em conta, claro, que se você tiver um determinado tetraedro e você girá-lo, se ele ficar, digamos, com o mesmo aspecto de um outro, então não é verdadeiramente uma figura diferente. Tá? Então é delicado, e esse problema, a meu ver, é o mais sofisticado, digamos, dessa prova, e se você tiver interesse em achar a resposta de forma absolutamente precisa e rigorosa, provavelmente você usaria um assunto chamado grupo de simetrias, que obviamente não está dentro do conteúdo esperado, né, para o exame, mas, por causa das alternativas, isso pode ser evitado e ainda assim nós chegaremos com total segurança na resposta correta, usando uma das ferramentas do método, que é uma avaliação cuidadosa das opções oferecidas pelo examinador como parte integrante do que é pedido e dos dados do problema. É o que eu chamo da tríade vencedora dentro do método. Dados, foco e alternativas. Então, isso entendido, vamos começar essa alocação de cores nas arestas do tetraedro, imaginando que a primeira cor, digamos, azul, que eu vou chamar de cor 1, ela foi alocada nessa aresta, nessa posição espacial, e a gente vai usar esse plano simplesmente para fins didáticos, para ajudar a nossa representação dos nossos tetraedros com arestas, palitos de fósforo coloridos. Por que eu posso, sem perda de generalidade, without loss of generality, por que eu posso assumir que a cor azul está exatamente nessa posição? Porque como uma das arestas será, por exemplo, azul, e eu posso girar o tetraedro, eu posso colocá-lo nessa posição e de maneira que a cor azul fique colocada aqui. Com isso eu já evito um monte de giros que me dariam configurações iguais e que talvez por confusão eu considerasse diferentes. Tá bem? Então, a primeira coisa que é importante entender é que eu posso, sem perda de generalidade, imaginar que uma cor específica está posicionada exatamente nesse lugar. Tá bom? E eu vou chamar ela de cor 1. E agora, para fins didáticos, eu vou escolher outras duas posições. Essa vermelha que eu chamei e essa verde que eu chamei, para colocar essas cores nesses palitos de fósforo. Portanto, a pergunta é, quais são as cores que eu posso escolher para colocar nessas duas arestas? A resposta é, das 6 cores, 5 sobraram, e dessas eu preciso escolher 2. Portanto, eu tenho 10 escolhas possíveis para alocar cores nesses 2 palitos de fósforo, nessa configuração geométrica. E isso é muito importante, porque eu já tenho aqui o começo das minhas possibilidades. Então, fixada essa cor, nessa posição, sem perda de generalidade, a partir de agora eu tenho de fato 10 escolhas possíveis para essas 2 cores. Uma vez elas escolhidas, e momentaneamente eu peço a você que não se preocupe em relação à possibilidade contrária. Em outras palavras, vamos imaginar que a vermelha ficou exatamente nessa posição e a verde ficou exatamente nessa posição. Tá bom? Eu tenho 10 maneiras de fazer essa escolha, porque eu poderia não ter escolhido vermelha e verde para essas posições, outras cores. Mas, digamos, esse é só um exemplo ilustrativo para eu poder continuar o argumento. Tá bom? Então eu tenho 10 escolhas possíveis para 2 cores, numa ordem pré-estabelecida, que seja essa cor e essa, dentre as 5 que sobraram. E agora? Agora eu tenho pelo menos mais uma liberdade, que é escolher a cor
para colocar nessa aresta, ou seja, para fechar esse triângulo da face frontal. Como eu já usei 3 cores dentre as 6 disponíveis, sobram 3 cores para eu escolher aquela que vai completar a face frontal nessa posição pré-fixada de tetraedro. Então, eu chamei de rosa e eu tenho 3 escolhas para essa posição. Digamos, eu escolhi a cor rosa para efeito didático e, portanto, eu estou nessa configuração aqui e ainda há escolhas para essas 2 arestas que sobraram. O que eu quero deixar claro nesse momento é que a resposta para o meu problema é, no mínimo, 10 vezes 3. Por quê? Porque para essa aresta azul pré-estabelecida, o que não faz a menor diferença em que posição, mas eu pré-estabeleço uma para evitar essas rotações e essas confusões. Então, para essa posição estabelecida de uma cor específica, eu tenho 10 escolhas para essas 2. E para cada uma dessas 10 escolhas, eu tenho 3 escolhas para essa. Portanto, a resposta é, no mínimo, 30. E olhando para as alternativas, eu tenho total segurança de que a resposta correta precisa ser essa. Em que sentido? No sentido de que, se eu pudesse criar configurações distintas dessas 30, em que, por exemplo, o 3 fosse colocado no lugar do 2 e vice-versa, ou que essa liberdade aparente nessas 2 cores que sobrassem fosse fazer alguma real alteração na configuração espacial, então a resposta não seria essa, seria alguma outra maior que o examinador não forneceu. Então eu repito, porque o examinador foi generoso e as alternativas foram agradáveis, eu não preciso fazer mais argumentos e usar ferramentas mais sofisticadas para poder precisar que a resposta é exatamente 30. Basta eu ter garantido para vocês e eu garantir que a resposta é no mínimo 30, porque pelas alternativas oferecidas, ela precisa ser a resposta correta, a menos que o examinador tenha errado o problema e essa questão precisasse ser invalidada. Com isso, nós terminamos os argumentos da questão 7, que, como eu falei no começo, é provavelmente a mais delicada e é a única que eu não vou explicar rigorosamente, de forma absolutamente precisa, a resposta correta, mas eu vou me valer das alternativas para me assegurar que não poderia ser nenhuma das outras quatro.